Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom gente, vamos fazer mais uma discussão hoje, uma discussão sobre mais um tópico aí relacionado à farmácia hospitalar, essa rotina dentro do hospital. E pra gente começar, muitas vezes nas aulas, né, eu começo com um vídeo desencadeador, uma reportagem desencadeadora, e aí eu já vou começar com uma denúncia. Polícia encontra medicamentos válidos enterrados em terreno baldio. Aí tem dois erros, né? Tem dois crimes, né? Primeiro, medicamento válido é aquele que está dentro do prazo de validade, ou seja, alguém podia estar usando esse medicamento, né? E enterrados em terreno baldio, acho que eu não preciso nem explicar o porquê isso é um impacto ao meio ambiente e é crime ambiental. Então, nosso tópico de hoje de discussão relacionado aí ao roteiro número 4 de vocês, de estudos online, é descarte de resíduos com foco hospitalar, né? A gente fala de descarte de resíduos de um serviço de saúde de uma forma geral, mas como a gente está se tratando aí da área hospitalar, eu vou dar uma focada nessa parte, ok? Então, gente, vamos lá. Primeira coisa, eu acho que eu já até mostrei essa imagem para vocês em alguma aula de descarte, acho que da UC passada. E aí a Terra em 78, a Terra em 2012, tirada com o mesmo equipamento, né, para não ter interferência sobre a qualidade nesse sentido, e a gente consegue ver muito claro a diferença, né, em relação à área verde principalmente. E o derretimento das calotas polares, até relacionando aí ao aquecimento global. Mas eu coloquei essa imagem para a gente fazer uma reflexão e começar a discussão de hoje, né, o bate-papo de hoje, com uma reflexão. Estamos aí num período de quarentena, em que a orientação é clara dos estudiosos, né, da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, que é fique em casa. Para quem pode, né, os serviços essenciais não podem parar, mas quem puder, fique em casa, e assim a gente segue trabalhando em casa. Mas qual o meu comentário da quarentena? Se essa foto fosse tirada hoje, como é que tá o planeta? Como seria a foto do planeta hoje? E nós fomos obrigados a parar. Um vírus, um micro-organismo, se é micro-organismo não é visível aos olhos, então eu não consigo ver, e ele está causando esse impacto absurdo no mundo inteiro, na rotina, na saúde, nos sistemas, né, de cuidado, na economia. E o que eu queria que vocês refletissem pra gente começar é como está sendo o impacto disso no meio ambiente. Nisso tudo, gente, uma das áreas que está respirando, uma das áreas que está salvando é o meio ambiente. A gente já tem indícios de melhora na qualidade dos rios, de animais que não apareciam há muitos anos e estão aparecendo de novo nas ruas desertas, a qualidade do ar, olha, me emociona. A qualidade do ar, a poluição, como está sendo emitido menos poluentes, afinal, carros estão parados, tudo que a gente gera, né? Tudo a gente gera e isso alguém paga a conta disso tudo, né? E é o meio ambiente. A gente já vai falar já da balança, mas ou a gente equilibra a balança ou vai parar. Não precisa ir muito longe, nós estamos parando, né? E o meio ambiente, ele tá agradecendo essa parada agora, porque ele tá conseguindo se recuperar. É lindo de ver a recuperação do meio ambiente nessa época de quarentena. Então, se essa foto for tirada daqui a uns anos, quem sabe a gente tem um novo mundo aí para voltar. É fato que a gente não volta mais pro mundo que a gente parou.
A gente já adquiriu, a gente da área da saúde, isso é orgânico, né? A gente faz isso todo dia, higienização correta das mãos. Eu já discuti isso com vocês. Comissão de infecção hospitalar, lembram disso? Lá de sala de aula, NR32, que fala de como que a gente se porta em ambientes de saúde para pensar em infecção. Então a gente já fala de cuidados, de contaminação, de higienização da mão, a gente já fala na área da saúde. Mas a maioria da população não tem essa visão dessa importância e de tudo que a gente carrega, né, nas mãos. Então, a gente aprendeu a higienizar a mão. No popular aí, a gente aprendeu a lavar a mão, não vamos perder isso. E quem sabe a gente, numa próxima foto, a gente tem uma realidade bem mais animadora. E aí a balança, como é que a gente equilibra essa balança? Pensando assim, é só a gente observar o impacto na economia, né? Agora a orientação fica em casa, porque senão o impacto na economia, inclusive, vai ser muito maior. O sistema não vai dar conta. A gente tem que abaixar a curva, lembra? Abaixar a curva dos contaminados ao mesmo tempo, para que dê tempo de alguém que internou saia, pega outro paciente, interna sai, pega outro paciente, e a gente tem o menor impacto em vidas, né? Mas tem como equilibrar a balança? Tem maneiras de ser sustentável? Tem. E ou a gente faz isso, tá muito claro, ou a gente faz isso, ou nós vamos parar. E aí, como que é recuperar tudo isso, né? Nós paramos obrigado. As legislações, né, que falam sobre a parte de descarte, principalmente aí focado, gente, em descarte nos serviços de saúde, ou seja, resíduos contaminados com serviços de saúde, tá? Então, é a RDC 306, que fala do gerenciamento desses resíduos nos serviços de saúde. Uma resolução do CONAMA, que é a área aí de meio ambiente, tá? Sobre resíduos do serviço de saúde. E a mais nova, que é a 228 de 2018. E ela regulamenta essas boas práticas para gerenciar os resíduos nos serviços de saúde. Ela é bem mais focada, tá? Ela é bem mais específica, até para pensar nos riscos, tá? Ela classifica, nós vamos ver isso ainda em biossegurança mais lá na frente, mas ela classifica quem é risco 1, quem é risco 2, quem é risco 3, risco 4, só para dar um exemplo. Risco 1 é aquele micro-organismo, por exemplo, que não oferece risco de disseminação para a população. São usados em alimentos, por exemplo, né? Lactobacilos vivos, são bactérias, mas estão em alimentos e fazem bem. Esse é o risco 1. E risco 4 é aquele que a gente ainda não tem tratamento. Por exemplo, hoje o coronavírus, ele é um risco 4, porque não tem tratamento. Quem pegar não tem imunidade. Ou a pessoa vai lutar contra isso e conseguir, né, e consegue no 80%, dependendo da idade, das comorbidades, passa isso, né? Mas tem pessoas que têm predisposição e que a doença é muito mais grave nesses casos. Mas, Dani, tem uma vacina? Não. Tem medicamento específico? Não. Então, ela ainda não tem tratamento. Entendem a diferença? Então, essa legislação é a última e ela é a mais direta aí nos resíduos, ok? Bom, para falar em resíduos, a gente tem que falar em manejo dos resíduos. Manejo vem de mãos. Manejar. E aí, o que é o manejo? Resumindo, eu tenho que pensar quem é o resíduo. Eu tenho que pensar qual é o símbolo desse resíduo. E junto com o símbolo, qual é o local que eu tenho que armazenar esse resíduo? Quem vai transportar? Quem vai tratar? Quem vai descontaminar? E para onde esse resíduo vai depois? É o ciclo, resumindo, é todo o ciclo que envolve o resíduo. Eu já falei de ciclo para vocês, ó. Assistência farmacêutica, todo o ciclo que envolve o medicamento. E agora, manejo dos resíduos, todo o ciclo que envolve os resíduos. Pensar desde a sua geração, onde ele gera, onde ele aparece, onde ele é criado, até a disposição final. Por exemplo, tô lá no centro cirúrgico, eu tô fazendo retirada da vesícula. Retirei a vesícula do paciente. O que é a vesícula? Quem é o resíduo? Que tipo de resíduo que é ele? É um resíduo biológico? É um resíduo químico? É um resíduo radioativo? É um resíduo comum? É um pérfuro cortante? Qual é o resíduo? Qual é o símbolo? O símbolo é aquelas 3 rodinhas de ser infectante? O símbolo é a caveira? O símbolo é aquela pá
o símbolo do Mapá que vai saindo assim, qual que é o símbolo? Aonde eu vou armazenar? Eu vou armazenar no saco branco leitoso? Eu vou armazenar no saco preto? No saco colorido da reciclagem? No descarpac? Num saco laranja ou num recipiente laranja? Quem vai transportar? Ele está sendo gerado lá no centro cirúrgico, no hospital. E aí, quem que é a empresa terceirizada? Quem que transporta? Como que transporta? Isso, transporta. Para onde vai? Como que descontamina? Depois vai para onde? Todas essas perguntas, quem responde é o manejo dos resíduos, tá? Esse passo a passo, desde que o resíduo é gerado até o resíduo ser descontaminado, certo? E isso vai estar no roteiro de vocês, para vocês se aprofundarem um pouquinho mais nisso durante os estudos em casa de vocês, tá? Lembrando aqui, eu coloquei pra gente resgatar, que isso a gente já discutiu, mas para lembrar, grupo A, saco branco, B, saco laranja ou recipiente laranja, C, é o tonel de chumbo, D, resíduo comum e os recicláveis, lembrando das cores, né? Vermelho, plástico, azul, papel, amarelo, metal, orgânico, marrom. E, que já meu aluno sabe do que eu tô falando. E os descarpac, é vergonha alheia, né? E o descarpac para os pérfuro cortantes. Se você quer mais para lembrar, vai estar no roteirinho de vocês aprofundando nisso. E os símbolos, né? Olha lá, o símbolo de infectante. Lembrando que o grupo E também é infectante, só que é o infectante pérfuro cortante. Tudo que tiver contato com sangue, tudo que tiver contato com resíduo químico, produtos químicos, inclusive medicamentos, tudo que for radioativo, resíduos comuns e a reciclagem. E lembrando, aqui é biológico, mas tem que estar pérfuro cortante. Lembrando aí dos símbolos, vocês já viram isso, aqui é um resgate e nós vamos aprofundar um pouquinho, tá? Porém, gente, com todas as regras, com as leis que eu apresentei para vocês, a gente ainda tem muito ataque ao meio ambiente. Então, esse ataque ou é por desinformação, quando eu falo desinformação, é quando uma pessoa descarta um papel de balo na rua. Mas ainda assim eu não acredito que é desinformação. Como é que ainda tem pessoas que jogam uma latinha, uma bituca de cigarro, um papel na rua? Por que não joga na casa dela? Porque dentro da casa dela alguém vai falar assim, aqui não pode, vai jogar no lixo. Só que a rua é pública, né? A rua não é de ninguém. Não, a rua é minha, a rua é sua e cada um tem que tomar conta disso. Pensando aí em cidadania. Ou por desinformação ou por simples falta de ética, falta de punição, de verdade, falta de vergonha na cara, né? Há muito tempo eu não assisto novela, mas então, a novela da noite, das 9h30, ela tá trazendo um pouquinho disso. Ela tá trazendo um pouco dessa realidade de empresas que descartam produtos. Amor de Mãe, tá tentando lembrar qual que é a novela. E ela tá discutindo um pouco de empresas que descartam produtos químicos no meio ambiente. Existe, lá na novela, existe a história de um ativista de meio ambiente contra uma empresa, que eu não me recordo o nome, uma empresa que descartava produtos no meio ambiente, no rio, no mar, não me lembro. E muitas pessoas ali daquela comunidade ficaram doentes. E agora a empresa foi retomada com uma outra gestão que quer trazer essa empresa para uma questão de preocupação do meio ambiente, enfim. Tô citando isso porque é uma coisa que tá lá na mídia, tá na novela das 9, que tem uma audiência absurda, né? Ainda, mas tem. E tá sendo discutido lá. Então acho que vale a pena aí trazer uma atualidade, né? Quando eu acho que assim, quando algum programa de grande mídia, né, principalmente ali a mídia de TV, que assim é uma mídia que impacta a sociedade diretamente, com a maioria da população assistindo no horário nobre, né, é trazer esse assunto. Eu acho que se é pra gente usar para uma coisa a nosso favor, que seja assim, né, se for para conscientizar. Então acho interessante a gente comentar aí, tá bom? Dentro disso, com toda a tristeza e raiva que
causa o assunto, a gente ainda tem muita denúncia de situações incorretas aí de descarte. Dá uma olhada, a gente é totalmente, além de crime ambiental, é a falta de empatia. Tem gente que vive do lixo, né? Os coletores, eles estão totalmente à mercê do que é descartado ali por nós, né? Por população, que seja um copo quebrado, né? Então, crime ao meio ambiente. Se alguém ainda acha que essa contaminação não vai voltar, no mínimo é ingênuo. Porque essa contaminação, isso vai passar pelo solo, vai contaminar lençol freático, essa água vai voltar pra gente, seja para beber, seja para fazer os alimentos, para higienizar, seja para hidratar, para irrigar plantações, seja para os animais, seja para as plantas que vão crescer com aquela contaminação e a gente se alimenta da planta, do fruto, enfim, vai voltar. Impacto ao meio ambiente, pode ver que aí não é só medicamento, PET. Cheio de PET, que inclusive é reciclável e tem gente que sobrevive, né, desse descarte, dessa reutilização. Então isso de verdade me emociona, me enerva, me impacta. Enquanto profissionais da saúde, a gente é responsável tanto pelo descarte correto, quanto pela orientação, né, ao paciente. Isso é uma denúncia de um coletor que se perfurou num lixo comum. Que na verdade não dá nem pra saber se é lixo comum, né, que pode ter muita coisa misturada aí, mas inclusive uma agulha, parece uma agulha aí de insulina, né, uma agulha bem